sistema. Eu acho curioso que, se você estudar a história da igreja, vai perceber que a pandemia ela agravou uma informação. As igrejas independentes terão mais dificuldade de sobreviver. Então, essas igrejas modernas que surgem aí em 1990, anos 2000, elas, há 10, 15 anos depois, elas também se criaram um sistema. Interessa. Elas também criaram um sistema. Então, perceba que lá em 1990, por exemplo, na Vida Nova Geral já era uma igreja. Nós não tínhamos várias igrejas. Hoje elas se tornam um sistema. Perceba que essas igrejas modernas que estavam isoladas, elas viram a necessidade de ampliar os seus horizontes. Então, naquilo pela qual elas nasceram, elas acabaram retroagindo, que é um sentimento de independência. E, obviamente, toda igreja que se multiplica, ela se torna um sistema. Eu lembro que uma vez o Caio Fábio foi numa entrevista de programa reality show, e ele estava defendendo a igreja livre de doutrinas. Claro que ele é um defensor de uma teologia liberal, de uma teologia da libertação, de uma missão integral. E aí o entrevistador perguntou para ele assim: mas deixa eu te perguntar, você está defendendo a igreja sem bandeiras, livre, sem doutrina, mas o que você faz também não é uma formalização de um pensamento doutrinário? Ele falou: mas é diferente. Então, por mais libertário que seja um pensamento, se você deseja uniformizá-lo, você criou uma doutrina. Então, há uma impossibilidade de existir algo tão liberal que não seja formalizado. Se formalizou, doutrinou, pelo teu ponto de vista, mas você doutrinou. Tá? Então, essa igreja moderna, ela diminui a força das denominações naquele momento. Tá? Surgem megas igrejas, baseadas no marketing, baseado na relevância, baseado nas promoções de sociologia, aumento de grandes megas igrejas, diminuição de pequenas igrejas. Então ali já surgem os movimentos celulares, os movimentos de tentáculos da igreja que vão a longa distância, mas que não abrem novas igrejas. Se você fizer uma análise bem interessante, você vai perceber que esse movimento ele diminui o nascimento de muitas igrejas, porque ele limita. E quando ele limita, a igreja ela para o teu crescimento. Eu estou falando generalizado, tá, irmãos? Ela tem uma trava do seu crescimento. Então a teologia ela passa a ser inserida em conhecimentos gerais, em práticas aleatórias. Surge também nesse período os neopentecostais, que são triunfalistas, traz a teologia da prosperidade, determinismo, pragmatismo, também baseado em megas igrejas e aí mídia televisiva. Nesse momento desta igreja moderna que surge também os neopentecostais, a mídia televisiva, R.R. Soares, Macedo, o último agora foi Valdomiro, agora tem apóstolos, tudo quanto é tipo, todo tamanho, de todo o aparato que existe. Tem um apóstolo com a espada que está andando por aí, que já não é nem neopentecostal, já está entrando na igreja contemporânea, que a gente vai falar agora, tá? Então, eles não fazem questão de se associar aos pentecostais. Cisma Malafaia, em determinada situação, disse que não os considera nem como evangélicos. E ele disse: um dia a gente vai saber o que vocês são, mas vocês não fazem parte do nosso movimento pentecostal. Porque eles são movimentos independentes, são megas igrejas. Agora tem um filme do Edir Macedo, Nada a Perder, recomendo que vocês vejam, tá? Os dois filmes, mas o primeiro ele traz um pouco da história, sem o preconceito, que às vezes o nosso movimento, por ser um movimento interno, ele gera esse preconceito, mas é interessante você ver que a construção do pensamento, o entendimento de Edir Macedo, nasce ali junto com R.R. Soares, aquela diferença, né? Por que eles se separam? É a mesma igreja, mas perceba que cada um foi para um canto, tá bom? Então, você tem aí os neopentecostais junto com a igreja moderna. A igreja moderna, ela traz um princípio coach. Perceba, isso já está acontecendo. O princípio coach lá atrás, nos anos 2000, quando inicia a igreja moderna, a ideia de coach, ela é antiga, gente. E você vê vídeo do Hosanna Music, 1980, já gravado no teatro. Reinauguração do templo, Cantai, né? Você tem ali as igrejas pretas com iluminação. Esse movimento chega no Brasil quase 30, 50 anos depois. A gente aqui ainda está questionando a ideia de igrejas escuras, só que em 1980 as igrejas americanas já estavam fazendo esse tipo de transformação, da igreja coach, da igreja iluminada, da igreja televisiva, do culto show.
Há também o fim dos cultos de doutrina. A igreja moderna acaba, a igreja neopentecostal também não tem culto de doutrina, ela tem a sua doutrina pragmática, baseada na cura, baseada nas campanhas, mas ela não tem culto de doutrina. Isso é coisa da igreja pentecostal clássica, né? E aí você tem também hoje o nascimento, depois de 2010, a igreja contemporânea, que tem aí, ainda na sua fase de 10 anos. A igreja contemporânea, a gente vai incluir aí, o primeiro verso dessa igreja é a diversidade. Não a diversidade só de valores fundamentais como gêneros, não. Porque tem igrejas hoje cristãs, evangélicas, LGBT. Faz parte do estudo da eclesiologia da igreja contemporânea. Mas você tem aí a diversidade também de pensamentos, de doutrinas. Perceba que há 30 anos atrás, pertencer a uma igreja era pertencer a uma doutrina de valores. Hoje você tem igreja presbiteriana viva. Aí você pergunta para um membro da igreja presbiteriana, por que vocês são presbiterianos e são vivos? Aí ele vai dizer exatamente assim, como eu já ouvi várias vezes. Nós não somos ligados à doutrina. Mas o nome presbiteriano é avesso ao nome avivamento, porque traz a marca de uma igreja tradicional. Então perceba que a igreja contemporânea, ela não está preocupada com o princípio de valores. Logo, as pessoas que estão adentrando esta igreja não criarão um pensamento formalizado sobre uma doutrina. E aí a gente vive o que a gente viveu aí, estas guerras de informações, de pensamentos teológicos. É natural uma pessoa estar dentro de uma igreja dessa e não ser adepto do movimento espiritual contemporâneo. É possível. É possível ele ser tradicional, não crer na natureza do espírito e estar dentro de uma igreja que vive em função dessa natureza espiritual. Você vê comportamentos de pessoas rodando, filmagens de pessoas dando pirueta, dentro de igrejas com nomenclaturas completamente adversas. Então a igreja contemporânea, ela também, além disso, ela tem o princípio de online, ela sai da mídia televisiva, ela entra na mídia de acesso fácil. Entramos numa pandemia e as igrejas que já estavam envolvidas na contemporaneidade, elas tiveram mais facilidade de se comunicar com seus membros. E a gente teve que voltar a uma pregação que as igrejas tradicionais esqueceram, de que a igreja não é o templo. Nós firmamos nosso compromisso no templo, nós estamos estabelecidos no templo, mas a igreja são as pessoas. Ora, se a igreja são as pessoas, por que nós investimos tanto em templo? Porque nós valorizamos a um sistema. Então, mais do que a pessoas. Você vai nessas igrejas contemporâneas, modernas, é uma parede preta, é um letreiro bonito, né? Mas não é uma fachada cara, igual nós fazíamos de mármore, esculturas de mármore, levantavam, não. Ela joga um preto na parede, faz um bom culto e chega na casa do cara. É o que eles fazem. Eu preciso chegar na casa desse cidadão, porque esse cidadão não vai vir sempre aqui. E muitos membros dessa igreja contemporânea só vai uma vez na semana, uma vez no mês. Mas a igreja está na casa dele todos os dias. E a gente às vezes tem pessoas que vão todos os dias na igreja, mas a gente não consegue chegar na casa dele nenhuma vez no mês. Então há um comportamento diferenciado, é um culto online. E aí o ápice, creio, desta igreja contemporânea é o culto metaverso. A Igreja Batista da Lagoinha iniciou um culto online, onde você reserva uma cadeira, você entra igual um Minecraft, senta, assiste um culto, tem lá os músicos Minecraft, tem lá a pregação Minecraft, você levanta a mão, aceita Jesus, eles pegam o teu endereço, vão à tua casa, e aí você fica, que loucura, loucura. Mas os nossos pré-adolescentes e adolescentes estão lá. E a gente tem percebido uma diminuição desse público nas nossas igrejas. E é uma estratégia. Paulo fala, fiz de um sábio para o sábio, louco para os loucos. Estão se fazendo de louco para os loucos. Porque os nossos jovens estão criando um paradigma com a igreja moderna. Eu sempre sou um crítico. A gente tem as nossas crianças com o celular na mão, vendo vídeos, jogando em 3 dimensões. Quando eu chego na igreja, a gente dá um papel preto e branco, manda a criança pintar. Ela vive na igreja um conto de fadas, vive na sua casa uma realidade. E a gente tem que inverter esse processo. Ele tem que viver na sua casa, no joguinho, um conto de fada, e na igreja uma realidade. A gente precisa chegar a essa unicidade. Então, só para a gente recapitular um pouco aqui, eu coloquei lá no finalzinho da aula 4 a história do protestantismo no Brasil.
que é de um cronograma de como a igreja protestante ela iniciou no Brasil. Então você vai ver que o primeiro trabalho brasileiro protestante é 1557, que foi a Igreja Reformada Francesa. Pierre Richard, é uma colônia francesa na Guanabara. E aí percebam que todo movimento histórico ele traz também um movimento religioso consigo. Não tem como você trazer uma separação entre a história da civilização e a história da igreja. A religiosidade ela sempre acompanha essa história. Então em 1557 nós tivemos franceses no Brasil. Em 1630 tivemos holandeses em Pernambuco. E o que Nassau trouxe? Ele trouxe a igreja protestante holandesa. Então você tem franceses no Rio, holandeses em Pernambuco. Só que todos esses movimentos eram movimentos clandestinos, eram movimentos proibidos, porque a colônia portuguesa ela impedia a efetividade do ato religioso. Então você vai ver experimentos missionários no Brasil, mas com uma impeditiva principalmente pela formação de um grupo da Contra-Reforma, que são os jesuítas. Os jesuítas eles criam um bloqueio, uma barreira de impasse, para que todo outro tipo de religiosidade execute no Brasil. Então você vai ver inserções isoladas, mas não continuadas. O próprio metodismo ele tem uma inserção no Brasil e ele tem uma pausa até que depois ele retorna depois da Reforma Pombalina. Em 1753, a Reforma Pombalina, o Tratado de Madrid, gerou a expulsão de jesuítas. Então a mudança da sede geral da colônia, que sai de Salvador, vem para o Rio de Janeiro. 1808, a família real ela vem para o Brasil, a mudança da família. Olha como é que os movimentos históricos eles vão acompanhando os movimentos religiosos. Em 1822 vem a independência do Brasil. Então, dentro desse cronograma que vocês têm, vou fazer esses destaques. A partir da independência, você vai perceber que há uma inserção majoritária do protestantismo no Brasil. Mas não se engane, há uma inserção desse protestantismo, mas sempre com um cunho de apoio aos estrangeiros. Então, por exemplo, você vê que a igreja anglicana ela é uma igreja de ingleses, porque há muito estrangeiro no Brasil. E muitos cultos são ministrados em inglês. Então não são igrejas que trazem um amparo às pessoas que são do Brasil em si. Isso quem faz é a Igreja Católica, né? Você vai ver aí 1862 presbiterianos, 55 a igreja congregacional. Aliás, a igreja congregacional ela cria muita simpatia do Império. Tanto é que em 1855 nós temos a primeira escola bíblica dominical do Brasil. Há um monumento perto da igreja central de Petrópolis, aliás. Há um monumento fazendo uma referência à primeira escola bíblica dominical do Brasil, 1805, porque foi um movimento simpático ao imperador e à igreja congregacional. Então a gente tem esse movimento lá. Você tem em 1900 começo dos rótulos das igrejas tradicionais. Mas aí perceba que em 1807, só a partir de 1807, quando a gente tem aí o Tratado de Livre Comércio e Navegação, feito pela Inglaterra com o Brasil, é que esses movimentos protestantes começaram a ser inseridos. Lembra que a Inglaterra é anglicana, protestante, e o protestantismo, assim como o catolicismo, ele é um movimento religioso pragmático, de conquista. Então, há um tratado com a Inglaterra para que haja esta continuação do movimento religioso e amparo desses comerciantes que estariam chegando no Brasil. Então, começa a se ter o direito de religiosidade, que no passado nós não tínhamos. Depois é que vai entrar na independência do Brasil o direito de estabelecer outros segmentos religiosos. Então, quando você vê a história do protestantismo, você percebe que só vai ter um avanço a partir de 1855, tá? Quando você vai ver efetivamente aí, aliás, 1822, com a independência do Brasil. Tá? Então, de 1808, com o Tratado de Livre Comércio, há uma permissão para a execução de culto, no entanto, não há uma legalidade de existência institucional. Em 1822, há existência institucional, mas todos os segmentos protestantes que advêm de outras nações, eles continuam sendo como campo missionário. Só posteriormente, tu vê que a igreja metodista ela só vai ter a sua independência no Brasil em 1930, praticamente 100 anos depois.
Então, os movimentos de independência que se libertam dos missionários estrangeiros, ou seja, as igrejas se tornam autônomas, em média em 1900, quando elas começam a alcançar a sua independência. Algumas bem antes, algumas bem depois, como a Igreja Metodista, a Igreja Batista um pouquinho antes. Tá? E agora a gente entra na aula 5, que é o fechamento, né, de aula, que é o movimento pentecostal, movimento pela qual a nossa Igreja Metodista Wesleyana ela está fundamentada. E o pentecostalismo nasce com William Seymour. Você tem um vídeo aí para que você possa ter uma noção básica de William Seymour, que foi acometido de uma cegueira de um dos olhos devido à varíola, e também afrodescendente, foi filho de escravo. Não foi escravo, mas ele nasce posterior à libertação dos escravos. Então, ele nasce num ambiente ainda onde há muita rejeição aos afrodescendentes, e ele sofre muito com relação a isso, principalmente dentro da igreja. Eu lembro aos irmãos que a Igreja Metodista ela teve um cisma nos Estados Unidos exatamente por causa da questão da escravidão. E disse aos irmãos que a Igreja Metodista do Sul teve uma adesão melhor no Brasil porque ela era simpatizante à escravidão, que é curioso, porque a Igreja Ortodoxa foi contra, mas John Wesley, no século XVII, ele escreve tratados contra a escravidão. A Igreja Metodista da Inglaterra, ela é abolicionista, tanto é que os ingleses, no Tratado de Livre Comércio e Navegação, que nós falamos, se não me engano, em 1822, 1807, se não me engano, falei há tempo atrás, eles, para fazerem a comercialização com o Brasil, eles exigem que o Brasil não tenha mais escravos. Aí surge o contexto de Porto de Galinhas. Não sei quem já teve o privilégio de ir Porto de Galinhas. Era um porto de comercialização de escravos, que a gente fala que é a lei para inglês ver. O Brasil ele disse que não teria, mas continuou tendo, né? E criam vários argumentos, vários princípios de leis para finalizar o processo de escravidão, mas não acaba com a escravidão. Os filhos não são mais escravos, no entanto, continua existindo escravo. Não irei negociar, mas tem o Porto de Galinhas. O termo galinha era para enganar os ingleses de que ali haveria realmente um comércio de escravos. Então você vê que a Igreja Metodista, a Igreja Anglicana, as igrejas protestantes, elas são abolicionistas. Mas isso aqui na América ainda é cláusula de cisma entre as igrejas. Mas o pentecostalismo, ele surge como gás, ele surge como renovo. Lembro a todos que em 1900 há novamente, a gente falou na aula passada, um esfriamento do movimento protestante. Tanto que o pentecostalismo ele vai dar gás para o movimento evangelical, que lá na frente Billy Graham vai aderir a ele. O movimento evangelical, baseado no movimento de santidade americana, ele nada mais é do que uma assimilação desse pentecostalismo. Até a Igreja Católica ela assimilou esse pentecostalismo, chamado movimento carismático. O movimento carismático católico ele é um movimento pentecostal dentro da Igreja Católica. Eles fazem retiro, eles buscam o batismo do Espírito Santo, eles fazem encontro com Deus. Tudo aquilo que a gente faz, eles fazem. O tempo que eu tive no campo missionário do Nordeste, na frente da nossa residência, tinha uma mega igreja com os dois movimentos. O movimento tradicional católico, as missas pragmáticas, e o movimento carismático, com muitos jovens. E eu olhava da janela e via muitos jovens chorando. Enfim, eles têm um movimento de despertar. Isso é, na verdade, a influência pentecostal criada por William Seymour, que sofreu o quesito racial. Aliás, dentro da própria igreja, ele foi impedido de assistir os cultos, porque existia a lei da segregação racial ainda, e ele fica, os cultos não, as aulas, ele assiste às aulas do lado de fora da sala. Isso gerou uma indignação em William Seymour, mas ele não chegou a ser um separatista como foi Martin Luther King. Pelo contrário, ele encontra no movimento do batismo com o Espírito Santo a resposta da unidade da igreja. Ele é o primeiro pastor que consegue unir brancos e negros num princípio espiritual. O Seymour conseguiu esse movimento, ele atrai muitas mídias, e mais do que isso, esse movimento ele traz um princípio escatológico que nós conhecemos hoje, porque até 1900 a gente não tinha esse ideal escatológico que a igreja ela tinha que ser santa para morar no céu. Isso nunca foi uma tese, um argumento da igreja protestante.
A Igreja Reformada nunca discutiu escatologia. Quem começou a falar que Jesus está voltando foram os pentecostais. Quem começou a falar que o fim está próximo foram os pentecostais. Para a Igreja Luterana, para a Igreja Anglicana, isso não era uma tese, isso não era um conceito. São os pentecostais que pregam que Jesus está voltando. A princípio da glossolalia, a língua como evidência da ação do Espírito Santo. Perceba que o nosso estatuto ele tem uma cláusula pétrea em que a língua é uma evidência da ação do Espírito Santo. Por que pétrea? Porque é um princípio fundamental pela qual a Igreja Metodista Wesleyana nasceu. Então não há possibilidade de reverter esse processo porque a igreja perde o fundamento. E veja bem, não é batismo no Espírito, é batismo com o Espírito. Embora já tenha surgido muitas iniciativas de mudança, essa mudança ela permanece, né? Profetismo, o retorno do profetismo, que no século XVII Wesley também levantou essa pegada profética, que é uma doutrina do cristianismo primitivo, é o ato do profetismo nas igrejas pentecostais, tá? Cultos livres de eclesiologia estabelecida. Lembra quando a gente começou as nossas aulas, falamos da diferença entre os calvinistas e os puritanos, que um era baseado mais em conceito doutrinário, outros mais em conceitos de vida? Pois é, o pentecostalismo ele acaba sofrendo uma influência maior do puritanismo, conceito prático de vida como exemplo de pregação. E o calvinismo, conceito bíblico como fonte básica de pregação. Lembra que a gente falou isso na primeira aula? O puritanismo ele acaba influenciando mais. Tá? Então, Seymour ele traz esse avivamento pentecostal que salva a América, praticamente. Embora esse evangelicalismo lá em 1950 ele tenha existido, ele existe nos Estados Unidos por influência do pentecostalismo. Não tem como você evitar isso. Porque o pentecostalismo nasce em 1900, o movimento evangelical em 1970, Billy Graham ele faz parte desse movimento chamado nos Estados Unidos evangelicalismo, mas é o pentecostalismo, né, trazido de um segmento mais tradicional. Surgem igrejas independentes, Seymour não tem interesse em sistematizar porque ele sofre os resultados dessa sistematização. Há de se definir uma diferença de conceito da Rua Azusa, da Rua Aldergast. Porque a Rua Aldergast é o avivamento de John Wesley. O avivamento de John Wesley, embora ele tenha os mesmos efeitos experimentais que Seymour teve em 1900, ele se tratou de ser um avivamento de transformação de vida, de caráter, de sociedade. No pentecostalismo, na Rua Azusa, ele se tratou de ser uma transformação de vida, de caráter, mas não de sociedade. Então o pentecostalismo ele não tem o compromisso que os metodistas tiveram no século XVII de ir modificando a estrutura das nações. Ele tem um compromisso individual, ele é um despertar em si mesmo. Eu sou o elemento transformado, eu não sou um elemento transformador. Século XVII, eu sou transformado e transformador. E Wesley fala que não existe santidade que não seja santidade social. O William Seymour jamais diria isso. A santidade em William Seymour é a santidade pessoal. Eu sou santo, logo o Senhor me vê e eu sou transformado porque a santidade está em mim. Diz Wesley, eu sou transformado porque eu cometo e faço as boas ações. Tá? E aí esse pentecostalismo chega no Brasil em 1910, 1911, a vinda de dois missionários norte-americanos dos Estados Unidos, Louis Francis e Daniel Berg e Gunnar Vinegren, tá? Que iniciam uma trajetória na Igreja Batista. A gente tem até algumas piadinhas acerca disso, né? E em 2 anos que eles estavam na Igreja Batista, eles trazem esse despertar do Espírito e iniciam então a Assembleia de Deus, que é um nome pejorativo que o William Seymour usou, não é um nome patenteado, se torna, portanto, a maior franquia pentecostal do Brasil e talvez até do mundo. É um nome propício, não patenteado, em que todos podem usar. Então você vê a Igreja Assembleia de Deus em todos os lugares que você vai. E aí nós temos 3 ondas, tá? 3 processos desse movimento pentecostal. Esse processo inicia, obviamente, sua primeira fase com a Igreja Tradicional Pentecostal, 1910, 1950. A Igreja das Assembleias de Deus por todo o Brasil, Congregação Cristã do Brasil. Igreja Deus é Amor, inclusive, eu acho que entra nessa primeira onda, embora sua data esteja aí, 1950. Mas são aquelas igrejas fundamentalistas, doutrinárias, aquelas igrejas das roupas, dos costumes, dos bons costumes, que é aquele efeito puritano, americano,
modo de vida exemplar que chega no Brasil. Essa é a primeira onda pentecostal, é o pentecostalismo clássico. A segunda onda pentecostal, ela trata-se de um movimento de renascença das doutrinas pentecostais. E aí tem um missionário que chega de São Paulo, norte-americano, da Igreja Internacional Gospel, na capital, por isso que fazem cruzadas nacionais de evangelização, centros de curas divinas. Já é uma preparação do movimento neopentecostal, evangelizações em massa, evangelizações em rádio, contribuem bastante para esse segmento pentecostal no Brasil. Nesse segundo movimento, que já é uma prévia do neopentecostalismo, tem algumas igrejas, incluindo a nossa. Eu creio que no finalzinho da segunda onda nasce a Igreja Metodista Arleana. Tem o movimento quadrangular, a gente tem Brasil para Cristo, Deus é Amor, Casa da Bênção, Igreja Unida e muitas outras igrejas, incluindo a nossa, que nasce nessa segunda onda, que são as pessoas que acabam refugiando-se desse primeiro movimento pentecostal, mais fundamentalista, mas também que renunciam ao princípio tradicional de igreja. Eles querem algo um pouco mais moderado e surgem essas igrejas, dentro delas estamos nós. A terceira onda é a consolidação desse processo da segunda onda, média dos anos 70. A gente tem a Igreja Universal do Reino de Deus, a gente tem aí Sara Nossa Terra, Renascer em Cristo, a gente tem ali o R.R. Soares. É o neopentecostalismo, que é a hipervalorização dos movimentos pragmáticos, experimentais, de cura, de unção, de campanhas, e todas as igrejas acabam experimentando esses movimentos, embora muitas delas não aderem a esse movimento por muito tempo. E o movimento católico, surge um movimento eucarismático, que é o despertar pentecostal. E assim nós fechamos esse nosso trabalho de pentecostalismo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa no nosso caso aqui. Pentecostalismo, William Seymour, legal. Surgimento de denominações, pentecostalismo é o novo rosto da igreja brasileira. E é isso. A gente não teve tempo de discutir muito sobre igreja, mas vai depender de cada um de vocês a busca e o reacender do interesse daquilo que nós seremos. A pergunta que eu faço é: o que seremos no futuro? Como construiremos a nossa igreja? Vocês fazem parte dessa nova construção, porque a igreja daqui a 10 anos somos nós. Deus abençoe a todos, bons estudos. Lembrando que nós temos a nossa avaliação no final do mês. Estejam preparados dentro do material da aula 4 e do material da aula 5. Tá? Aula 1, 2 e 3 a gente já se tem por avaliado. Então, dê uma olhada no movimento pentecostal, algumas perguntas que nós podemos fazer aí desse reacender do movimento evangelical, de como esse movimento evangelical ele ampliou-se no mundo, ele trouxe esse impacto missionário. Então é o final da aula 3, 4 e 5. Deus abençoe, a paz de Cristo.